jornalista acaba de afirmar, e não é qualquer jornalista não, gente, tá? É jornalista do jornal O Globo. Ela acabou de descobrir que o Lula está extremamente furioso, magoado e revoltado com o ministro Alexandre de Moraes. E agora, claro que todos vocês devem estar se perguntando, gente, o que é que o Moraes fez que deixou o Lula tão revoltado, furioso e magoado? E o motivo dessa revolta do Lula é que vocês vão ficar completamente chocados. E eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? Treta entre os poderes, treta entre Lula e Alexandre de Moraes. E eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia que chocou Brasília, gente, tá? Nesse dia de hoje. Temos aqui também, gente, tá, uma outra informação de um plano ardiloso, sorrateiro, cruel e covarde para tirar o ministro do STF, André Mendonça, da delação do Daniel Vocaro, gente, tá? Resumindo para vocês, tem ministros dentro da Suprema Corte que ligou o modo desespero, porque agora, né, o Daniel Vocaro vai apresentar uma nova delação e essa parece que vai ser a delação mais bombástica de Brasília. Porém, saiu aqui informação de que tem ministros lá dentro da Suprema Corte que já tá mexendo o doce, mexendo os pauzinhos ali para derrubar o ministro André Mendonça do caso do Banco Master. E isso para mim é desespero. E eu vou explicar para vocês também essa informação nos mínimos detalhes. E, gente, agora a petezada, a esquerdalhada, todo mundo chorando. Lula da Silva. O Lula, acabou de sair aqui uma notícia terrível sobre o Lula, que deixou a esquerda devastada, gente, tá? Saiu aqui uma notícia terrível sobre o Lula, que deixou a esquerda desnorteada, devastada, extremamente preocupada. É claro, gente, que essa notícia também vai estar aqui nesse boletim, além de uma grande aliada do Lula, que acabou de se ferrar com a Polícia Federal, gente. Polícia Federal partiu para cima, foi para cima de uma grande aliada do Lula, mas foi assim, ó, sem dó e nem piedade. E o desespero tomou conta geral. Tudo isso e muito mais vai estar aqui nesse boletim a partir de agora. Rapidamente, claro, com a garganta aos frangalhos, né, gente? Tá? Como vocês perceberam, o clima mudou aqui no Triângulo Mineiro, gente, tá? O clima de uma hora para outra esfriou assim drasticamente. Nossa Deus, mas a gente vai trazendo informação, tudo normalzinho aqui para vocês. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente, agora tem outra informação que eu descobri aqui e vim correndo trazer para vocês. Parece, tá, em ato de desespero, parece que estão muito preocupados com o André Mendonça capitaneando aí o caso Master, gente, tá? Querem constranger Mendonça e retirá-lo da relatoria do caso Master. O caso Master, gente, tá? Está sendo visto como uma bomba atômica, porque agora tem uma nova delação do Daniel Vocaro que está prestes a sair. Tá ali, ó, gente, tá? Tá no forno, tá prestes a ficar pronta. E o desespero começou a tomar conta, porque nessa nova delação parece que Daniel Vocaro vai entregar muita gente que não tinha entregado na delação anterior. Ele decidiu para sair da cadeia, para sair daquela masmorra, para sair daquela prisão. Ele decidiu revelar e entregar muita gente. E agora o desespero tomou conta. Parece que tem ali um plano nos bastidores sendo arquitetado para tirar o Mendonça do caso. Porque vocês sabem que com o Mendonça no caso a coisa dificulta e muito aí para muita gente, né? Então o jornalista Cláudio Dantas fez aqui essa postagem que eu achei interessante trazer para vocês. O fundador do Banco Master, Daniel Vocaro, está longe de ser um delator confiável, considerando que a primeira versão de sua colaboração premiada foi devolvida por omissão de fatos relevantes que já estavam sob investigação da Polícia Federal. Por isso o banqueiro trocou de advogado e pediu mais uma oportunidade ao ministro André Mendonça. Daniel Vocaro trocou de advogado e pediu mais uma oportunidade. Olha, me dá mais uma chance, que eu vou entregar para vocês o que vocês querem. Aí veio o motivo do desespero. Então, mas tudo indica que a nova versão de delação do banqueiro é arrasadora, inclusive em relação a autoridades do judiciário.
Só isso explica o motivo de bastidor para tentar desqualificar a proposta antes mesmo de sua análise pela Polícia Federal ou pelo relator André Mendonça. O único com prerrogativa para avaliar se Vocaro merece ou não o benefício judicial. Na primeira versão, houve até uma espécie de ameaça indireta ao ministro, tá, o André Mendonça. Caso não aprovasse a proposta, a defesa recorreria à segunda turma para obter a anuência. Ideia esdrúxula que só serviu para precipitar a negativa de Mendonça e a transferência do banqueiro para uma cela comum. O constrangimento contra o relator é ostensivo e não para por aí. Há poucas semanas, Gilmar Mendes pediu vista do julgamento remoto sobre a manutenção da prisão de Henrique e Felipe Vocaro, pai e primo do banqueiro, respectivamente. O decano, o Gilmar Mendes, avalia agora levar o recurso ao plenário físico, o que está sendo interpretado como uma tentativa de desgastar Mendonça. Há, inclusive, quem defenda retirá-lo da relatoria do caso. O plano é levar aqui para o plenário, para que todos decidam, não só uma turma ou outra, e também até mesmo para desgastar a imagem do ministro André Mendonça. Segundo o regimento interno do STF, se o processo for levado a julgamento no plenário ou em uma das turmas, e a tese jurídica defendida pelo relator for derrotada pelos demais ministros no julgamento no mérito, ele perde a relatoria do processo. A regra, claro, não vale para atos processuais menores ou recursos internos, como o da prisão, mas ajuda a mudar os ânimos na corte e na opinião pública. Ou seja, se isso aqui realmente estiver acontecendo, isso aqui só tem uma palavra que define: desespero. Eles estão desesperados com André Mendonça na relatoria desse caso e não sabem. Do que depender de André Mendonça, não tem nada previsível. Como aconteceu no julgamento do Bolsonaro, do pessoal do 8 de janeiro, que estava tudo previsível. Todo mundo sabia que iam ser condenados e iam ser presos. Aqui no caso do Daniel Vocaro, dessas autoridades de Brasília que se envolveram com o Vocaro, fizeram negócios com o Vocaro, no caso aqui do André Mendonça é tudo imprevisível. Eles não sabem o que vai acontecer nos próximos dias. Então eles estão enlouquecidos. Me parece que estão dando um jeitinho aí de afastar o André Mendonça do caso. É o nível do desespero. Tá aqui, gente. Tá saindo aqui também, ó. Gilmar Mendes pretende julgar na segunda turma do STF o pedido de revogação da prisão de Henrique Vocaro e ele pode ir para domiciliar ainda essa semana, diz Lauro Jardim. Inclusive isso, gente, foi tema de matéria até do Lauro Jardim, ó. STF pode levar Henrique Vocaro para prisão domiciliar essa semana. Vocês estão entendendo, gente? O pai do Daniel Vocaro pode ir para prisão domiciliar. Pode ir para casa essa semana. Esse povo tá num desespero, gente, que eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. É inacreditável. Eu falo sobre política, gente, tá? Sou analista política há muitos anos. Eu confesso para vocês que há muito tempo eu não via os ministros do STF tão preocupados assim com uma possível delação. E se existe essa grande preocupação por parte de ministros da Suprema Corte, é porque nesse angu deve ter caroço gigante, né? E agora, gente, a casa caiu para a grande aliada do Lula, né? Aquela Deolane Bezerra que diz que quando viu o Lula na frente dela, ela como se ela tivesse visto Jesus Cristo. Naquela entrevista, né, que eu coloquei aqui no canal pra vocês. Ela tá aqui, ela idolatra, gente, tá? É Deus no céu, Lula na terra pra ela. Ela idolatra o Lula da Silva. Essa mulher tem o Lula como um líder, como um ídolo. E a casa tá caindo pra mulher e pra família da mulher. Mãe e irmãs de Deolane entram na mira da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, gente. Então, além da casa ter caído para Deolane, a grande aliada do Lula, para a família dela também, a situação ficou caótica, gente. Saiu aqui a informação de que a mãe e as irmãs da Deolane também estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Inclusive, a mãe da Deolane foi presa. Na primeira vez que ela foi presa, a mãe também parece que foi presa. E agora corre risco de a mãe, de a irmã e familiares
também serem presos por causa desses escândalos aí que foram revelados. Inclusive, saiu aqui até no SBT News, urgente, Deolane Bezerra e Marcola devem ser denunciados hoje. Essa notícia aqui, gente, está sendo confirmada aqui hoje, tá? Deolane Bezerra, a grande aliada petista esquerdista do Lula, e o Marcola devem ser denunciados hoje. Eu fico pensando o desespero que deve estar essa família dessa mulher. Deolane Bezerra deve estar desesperada, gente, porque se for denunciada, a coisa que já estava triste piora drasticamente. E agora, gente, vamos falar sobre essa notícia que eu tô até agora... Eu nunca fui paquita da Xuxa, gente, mas eu tô impactada. Vocês sabiam que o Lula está magoado, furioso, revoltado com o ministro Alexandre de Moraes? Pois bem, é matéria aqui, ó, da Bela Megali do jornal O Globo, gente, tá? Lula da Silva, ó, a crítica de Lula a Moraes em conversa com 2 ministros do STF. Então, Lula se encontrou com 2 ministros do STF e fez questão de expor que ele está muito magoado, está furioso e revoltado com o ministro Alexandre de Moraes. Aí vocês devem estar se perguntando, Fabiano, o que é que o Moraes fez que deixou o Lula tão furioso, magoado e revoltado dessa forma? Vou revelar aqui agora para vocês, ó. Aliados de Lula não escondem, tá? A ferida está aberta quando o assunto é Alexandre de Moraes. A atuação do ministro Moraes para barrar a aprovação de Jorge Messias. Tá aí o motivo, gente. Lula está magoado com Moraes por causa do Jorge Messias. Tá magoado porque o ministro lutou, né? Atuou para barrar a aprovação de Jorge Messias para o STF. E ainda gera incômodo no presidente. Essa atuação do Moraes ainda gera incômodo no presidente. Lula deixou clara a indisposição, inclusive para colegas de Moraes, na corte. Há cerca de um mês, em um encontro reservado com ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, Lula expôs o descontentamento e chegou a criticar Moraes no âmbito do escândalo do Master. O presidente Lula falou que acha necessário Moraes vir a público explicar o contrato milionário firmado pelo escritório da esposa do ministro, Viviane Barsi, com o banco. Em conversas privadas, Lula já demonstrou incredulidade quando o valor de 130 milhões do negócio foi revelado. Nos bastidores, uma trégua entre Lula e Moraes vem sendo costurada por uma frente que reúne integrantes do judiciário, do governo e do Congresso. O argumento é que o petista precisa preservar a melhor relação possível com os ministros da corte, especialmente porque Moraes assumirá a presidência do tribunal no próximo ano. A distância entre os dois ganhou força com a repercussão do escândalo do Daniel Vorcaro e chegou ao ponto crítico quando a indicação de Messias foi rejeitada. Ou seja, quando o Moraes teve o seu nome atrelado ao Daniel Vorcaro, foi o motivo para o Lula querer se distanciar. Aí depois o Lula ficou sabendo que o Moraes articulou para derrubar o nome do Jorge Messias. Foi mais um motivo para o Lula se distanciar. E o Lula está revoltado. Aí o motivo da revolta do Lula, da mágoa, gente, da informação é que o Lula está muito magoado, extremamente magoado, furioso e revoltado com o Moraes, porque o Moraes ajudou, junto a Davi Alcolumbre e outras autoridades, a derrubar a indicação do Lula, o Jorge Messias lá, para o STF, gente, tá? O trem definitivamente tá feio pro Lula. Até Moraes agindo contra o Lula é porque o trem realmente tá feio, né? Gente, tá? E agora a notícia que é considerada uma notícia trágica sobre Lula da Silva. Pro Lula, isso aqui é uma tragédia. Deu ruim para os petistas, gente. Tá? E agora, petistas, Vorcaro confirma em nova delação que não tem nada que comprometa o filme de Vorcaro. Então, para a esquerdalhada, para os jornalistas que
criaram uma narrativa, tentaram derrubar o Flávio por causa do filme, que isso e aquilo, que isso vai prejudicar o próprio Vorcaro, gente, tá inocentando o Flávio Bolsonaro de todas as últimas narrativas criadas contra ele. Vejam só. Para desespero do Lula. O que o Vorcaro diz sobre o filme do Bolsonaro na nova delação? O banqueiro Daniel Vorcaro citou o patrocínio ao Dark Horse, o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, na nova proposta de delação premiada. É o próprio Igor Gadelha que assina a matéria. O banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidades no patrocínio. Aqui foto do Jim Caviezel, o ator que atua como Jair Bolsonaro no filme Dark Horse. De acordo com interlocutores, o dono do Banco Master diz na delação que a negociação entre ele e Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para o patrocínio, teria sido republicana e não envolveria contrapartidas. Se não houve irregularidade, por que então Vorcaro teria decidido dedicado uma parte da sua nova proposta de colaboração premiada a falar sobre o patrocínio do filme sobre a vida de Bolsonaro, Dark Horse? Aliados do banqueiro dizem que ele decidiu mencionar o fato em razão do vazamento das mensagens nas quais ele e o Flávio falam sobre o patrocínio, e o objetivo de Vorcaro seria esclarecer esses fatos, falar a versão dele dos fatos todos. Gente, isso aqui é uma matéria do portal de notícias Metrópolis que acabou de destruir toda e qualquer narrativa que estão tentando criar, né, para derrubar o Flávio Bolsonaro na questão do filme do Dark Horse. Isso aqui, gente, a petezada deve estar extremamente devastada com essa notícia. Vocês têm noção do caos e a tragédia que essa notícia aqui foi para a petezada que estava aí contando que esse filme ia destruir o Flávio Bolsonaro, que ia acabar com o Flávio Bolsonaro e tal. O deputado federal Carlos Jordi acabou de desmascarar e desmentir o Lula, que está aí com um plano sorrateiro, ardiloso, covarde para derrubar o Flávio Bolsonaro. Vejam o plano do Lula para tentar derrubar o Flávio Bolsonaro. Isso aqui para mim tem um nome: desespero. E o Carlos Jordi vai revelar tudo para vocês agora. Vejam só. Certamente você viu a justificativa de Lula dizendo o porquê dele ser contrário à classificação das facções Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Segundo Lula, isso afeta, ameaça a nossa soberania nacional. E Lula trouxe um argumento muito inusitado. Ele, inclusive, trouxe o argumento do PIX, dizendo que essa medida tomada pelos Estados Unidos tinha como objetivo afetar o PIX, que isso ameaçava o PIX, o sistema de pagamentos mais comum, mais popular no Brasil. Inclusive, ele fez uma grande campanha publicitária. O PIX é do Brasil e tudo isso para justificar por que ele era contrário a essa classificação que a maior parte dos brasileiros é favorável. Inclusive, nós vimos o ministro da Fazenda do Lula, Dário Durigan, dando essa declaração aqui. Segundo o ministro, a medida americana também é uma ameaça ao PIX. O PIX, por exemplo, se for acusado de ser um instrumento do crime organizado, pode estar sob ameaça. E o que nós vamos fazer é garantir que o PIX siga funcionando no Brasil. Gente, vamos entender o que está por trás dessa justificativa, o que tem de verdade nisso, né? Porque realmente acontecem mais investigações, acontecem mais controles a partir dessa classificação. Essa classificação faz com que as instituições financeiras, os bancos, empresas fiquem sob maior vigilância, porque, como todos sabem, essas facções, elas lavam dinheiro do crime organizado. O dinheiro do tráfico, o dinheiro de origem ilícita, eles precisam lavar esse dinheiro, tornar esse dinheiro lícito. E eles utilizam essas instituições financeiras, bancos e até mesmo empresas. Empresas, inclusive, no exterior. E aí Lula utiliza essa argumentação de que isso vai afetar o nosso sistema financeiro e traz esse argumento do PIX. Mas o argumento do PIX é falso, porque o PIX não é uma instituição financeira, é simplesmente um sistema de pagamentos. E não sou eu que estou dizendo. Olha só essa notícia de hoje, da CNN. Designação de PCC e ICV não ameaça o PIX, dizem especialistas. Essa notícia é grande, eu vou direto ao ponto aqui, ao que interessa.
para que vocês compreendam exatamente o que acontece. O debate também passou a envolver especulações sobre possíveis impactos em sistemas de pagamentos brasileiros, como o Pix. Os especialistas avaliam que não existem sinais concretos de risco estrutural ao sistema. O Brasil é um parceiro comercial importante para os Estados Unidos, principalmente em commodities agrícolas, metálicas e minerais estratégicos. É difícil imaginar algum cenário que envolva perda de soberania sobre o Pix, afirma a apresentadora. Para Bernardo, o impacto sobre investimentos ligados ao Pix também parece limitado nesse momento. Se o Pix fosse controlado por uma empresa listada em bolsa ou dependesse diretamente de instituições privadas específicas, talvez existisse algum impacto maior no mercado. Mas hoje não vejo nada que indique risco relevante para investimentos ou empresas. O que houve foi uma volatilidade inicial muito ligada ao cenário político, observa. Gente, o que acontece é que essa classificação das facções como terroristas incomodou muito Lula. Lula é totalmente contrário a essa classificação, até por uma questão ideológica. Lula enxerga os traficantes, essas facções, não só como eleitores, que são, todo mundo recorda, na vitória de 2022, onde teve mais celebração, foram nos presídios. Mas Lula enxerga os traficantes, esses criminosos, como revolucionários primitivos. Eles são mais do que aliados, eles são pessoas que trabalham alinhados com Lula, com a esquerda. E por isso que Lula tem tentado arrumar uma justificativa, porque repercutiu muito mal. A repercussão negativa para a imagem de Lula é imensa, não só no Brasil, mas no exterior. Lula trabalhou muito para evitar que isso acontecesse no Brasil. Aliás, para impedir que isso acontecesse, porque inclusive no PL Antifacção ele trabalhou para que não fosse alterada a lei antiterrorismo, classificando essas facções dessa forma. Foi ao exterior também para batalhar para que isso não acontecesse, levou esse pedido ao Lula, mas graças a Flávio Bolsonaro, nós conseguimos fazer essa classificação. E com essa classificação, como todos já sabem, há uma vigilância maior, há um maior rigor nas instituições financeiras, nos bancos, nas empresas, mas isso não afeta em nada o Pix. Isso é balela, é lorota de quem está buscando alguma forma de tentar amenizar um pouco essa imagem desgastada por proteger traficantes. Olha, o Pix realmente é do Brasil e é do Bolsonaro, porque inclusive ele foi implementado durante o governo Bolsonaro. E se tem uma coisa que é do Lula, são os traficantes do Comando Vermelho e PCC. Gente, não mexam com os bandidinhos, com os nossos bandidinhos, né? Aqui no Brasil. É Lula revoltado e furioso. Aí começa aquela lorota. O Lula é o seguinte, pra bolha dele, ele chega lá e diz, olha, a nossa soberania está em perigo. O nosso Pix está em perigo. E pior que tem gente que acredita nessas balelas, gente, tá? Só que vem aqui Carlos Jordi e derruba toda e qualquer narrativa que esteja sendo criada pela esquerda para derrubar aí este avanço do governo americano para partir para cima, né, desses criminosos aqui no Brasil. O Lula, gente, tá? Ele é aquele que vai se aproveitar de tudo e qualquer coisa ele vai tirar proveito de tudo para vencer essa eleição. Até sobre essa decisão do governo americano em classificar o PCC e Comando Vermelho como grupo terroristas. Ele é o cara que se aproveita de tudo. Ele tem um plano só na vida dele, é perpetuar no poder. Ele quer morrer no poder aqui no Brasil. Mas se Deus quiser, está prestes a ter um fim. Gente, eu vou trazer aqui para vocês agora um dos vídeos mais impactantes do Nicolas Ferreira, que ele já postou nas redes sociais até hoje. O deputado Nicolas Ferreira detona a influencer esquerdista, tá? Que diz que é racismo perguntar se ela vai querer pagar uma compra no crédito. O Nicolas Ferreira, gente, tá? Explodiu uma bomba aqui nesse vídeo que eu acho que vocês não estão preparados para receber. Eu mesmo fui pega de surpresa aqui nesse vídeo. Vejam só a bomba que o Nicolas Ferreira acabou de explodir, que deixou a esquerdalhada petezada, os lulistas extremamente desesperados. Vocês vão entender assistindo até o fim, vejam só. Almoçar agora e na hora de pagar o almoço aconteceu uma coisa que recorrentemente ocorre. Tá. Almoçar agora e na hora de pagar o almoço aconteceu uma coisa que recorrentemente ocorre. Tá. Sobretudo com pessoas negras, né? Especialmente comigo. E que eu detesto. Eu
Detesto. Todas as vezes que isso acontece, eu me reservo o direito de ficar puta. Mesmo que sejam muitas vezes. Tá. Que é o momento que você vai pagar, a pessoa te pergunta de pronto. Crédito? Parou. Você sabe, Lírio do Campo, que isso acontece com todo mundo, né? Crédito ou débito. É só você responder. Por que isso me irrita? Parece uma coisa boba. Porque não parece, é uma coisa boba. Me irrita porque está vinculado a uma dimensão de escassez, né? Associada a pessoas negras. Entende-se que pessoas negras não têm dinheiro vivo. Não é que pessoas negras não têm dinheiro vivo. Ninguém mais tem dinheiro vivo, minha filha. De pronto, que pessoas negras sempre têm dinheiro futuro, né? Que a gente sempre vai pagar as coisas no crédito. Minha filha, como se pagar no crédito fosse uma coisa ruim. As pessoas pagam no crédito, tem benefício. Isso não é uma coisa associada a pobre. Não custa absolutamente nada. Quando a pessoa negra vai pagar, você perguntar qual a forma de pagamento, né? Mas ela perguntou, né? Ela perguntou crédito. E aí você fez disso uma pauta política, ideológica, de militância. Era só ter respondido, não, débito. Né? É simples assim. Não precisa fazer disso um estardalhaço, não. Respeito ao outro ali. E assim é isso. A gente não pode se silenciar. Nesse caso, você tem que silenciar assim. É melhor pro mundo. E violência todo dia. Isso não é violência, meu filho. Isso não é violência. Violência é o que o crime organizado faz, né? Com policiais negras, com mulheres na favela que não quer se relacionar com os bandidos. Isso sim é violência. E isso daqui, crédito ou débito, é só uma pergunta. Ele está exercendo o trabalho dele, o vendedor. Você está falando crédito ou débito? Crédito ou débito? Você que trabalha com público, com atendimento ao público, você precisa ter certos cuidados, né? Claro, vai que pega uma mimizenta igual você pra vender. Meu Deus do céu, tem que ter cuidado mesmo. Porque assim, o beabá tem que ser dito. Se as pessoas não sabem, né, que quando uma pessoa negra ela entra numa loja e te faz uma pergunta sobre uma qualidade do produto, você não sabe que não tem que responder de cara o preço, a pessoa não te perguntou o preço, né? Então isso tem que ser dito. Alguém tem que escrever, informar, né? Assim, não informe o preço das coisas a pessoas negras se isso não foi perguntado. Não ofereça a pessoas negras produtos mais baratos, né? Respeite o desejo delas, né? Não trate pessoas negras com displicência, porque na sua cabeça há um entendimento de que ela não tem potencial de compra. Não siga pessoas negras dentro da loja. Então, peraí, o vendedor, ele não pode ser vendedor, não é? Ele não pode te falar o preço das coisas, ele não pode te oferecer ali um produto mais barato, ele não pode estar atrás de você ali, entendeu? Com uma bolsa grande na loja, vai roubar, né? Mas de onde que surgiu, gente? A gente tava indo pagar a coisa com crédito pra uma fanfic de que pessoas negras com sacola grande são perseguidas. Algumas coisas assim, alguns dispositivos, né, da racialidade brasileira que precisam ser levados em consideração. E aí, para além de pensar um código de defesa do consumidor, eu acho que no Brasil, realmente, a gente precisa pensar em um código de defesa do consumidor negro. Esse tipo de coisa que ninguém aguenta. Porque sabe o que essa pessoa que tá fazendo? Que é uma professora da Universidade Federal da Bahia. Ela está literalmente descredibilizando, atrapalhando a luta de fato contra o racismo. Porque, caramba, se qualquer coisa no seu dia a dia pode se tornar racismo, então, velho, nada é racismo. É daí que surgem as ideias de não pode falar que você denegriu alguém, porque isso é racismo. Não pode falar que a coisa tá preta, porque senão vai falar associado à cor da pessoa. Não pode falar criado mudo, porque senão ofende os mudos. E assim, você percebe que a pessoa tá tão fora de si que ela entrou dentro do carro, tá dirigindo, gravando ao mesmo tempo pra falar uma besteira dessa. Assim, ninguém nasce idiota. Mas tem gente que ao longo da vida vai se especializando nisso. Fico pensando nesse vendedor, tadinho. O cara só perguntou crédito e fez a professora gravar um vídeo de 3 minutos. Imagina se ele tivesse perguntado a aproximação. Já era, amiga. Aí seria assédio, com violência, com racismo. Sério, velho, que povo fresco que se ofende com tudo, né? Ah, não. Que povinho fresco que se ofende com tudo aqui, gente, Nicolas Ferreira. E aí, gente, vocês concordam com o Nicolas Ferreira? Que esse povo é fresco e que se ofende com tudo. Tudo que você diz é motivo pra mimimi. Meu Deus do céu, gente, tá? Que mundo a gente tá vivendo. Eu fico pensando, antigamente, gente, aqueles programas de antigamente, tipo dos Trapalhões, vocês já imaginaram? Programa dos Trapalhões nos dias de hoje, meu Deus do céu.
O que aquele povo dos Trapalhões ia receber de denúncia, de ações, de racismo, de isso e daquilo, de ismo. Meu Deus do céu, gente, tá? No que o Brasil se transformou, que hoje você não pode fazer uma simples pergunta e você é visto como uma pior pessoa da face da terra. Meu Deus do céu, a gente tá indo para um rumo extremamente, né, minoso, parece uma mina, você sabe, você tem que pisar em ovos para falar com as pessoas hoje em dia. Hoje você tem que pisar em ovos para falar com as pessoas.